Bom dia, Efraim, tudo bom? Então, a gente vai apresentar o trabalho agora com o tema de redes de computadores. Os integrantes são Ana Gabriela, Fabiane Furtado, Maria Eduarda Cordeiro, Letícia Ferreira, Pedro Henrique e Suzane Uniles. Quem vai apresentar esse trabalho vai ser eu, a Maria Eduarda, Suzane e Letícia. Vou falar agora os tópicos, que é a introdução, o que é e como funciona, principais tipos de rede, organização, topologia, protocolos e modelos, caracterização geral das camadas, equipamentos usados em cada camada e a conclusão. Na introdução, falar que após a criação dos microcomputadores, as empresas e os usuários tiveram a possibilidade de utilizar diversas atividades através de recursos computacionais. Mas esses auxílios estavam muito limitados, pois os microcomputadores não eram interligados entre si e com isso mantinham uma distância entre um usuário e outro. Essa barreira foi quebrada com a utilização de tecnologias de redes que passaram a ser implementadas e expandidas tão rapidamente quanto surgiram novos produtos no início dos anos 80. A importância das redes vem crescendo muito nos últimos anos. Hoje em dia, as redes de computadores são utilizadas em todos os lugares, desde uma residência familiar até grandes empresas multinacionais. Isso acontece devido à sua grande versatilidade, pois ela pode ser utilizada por variedades de aplicações que é capaz de atender às necessidades de cada usuário. E o grande objetivo das redes, e o que torna tão importante o nosso dia a dia, é fazer que múltiplos usuários em distâncias indeterminadas compartilhem um determinado recurso. Imagine que uma empresa vai finalizar uma compra em uma loja física ou virtual. O pedido transitou por uma rede, essa rede é capaz de levar a informação exata e trazer os resultados. Por esses vários outros motivos que achamos que a rede de computador, as redes de computadores são importantes não só para nos mantermos conectados uns aos outros, mas também para manter ligado a tudo que acontece no mundo. Eu vou falar o que é e como funciona as redes de computadores. Bom, quando a gente pensa em rede de computador, no que vem primeiro à cabeça? Pensamos em internet ou uma coisa mais tecnológica. Só que isso não é verdade. Mas vamos voltar primeiro e definir o que é uma rede. Como eu falei, quando a gente pensa numa rede, a gente pensa em uma rede de pesca, uma rede comum, uma rede. Em tese, é isso mesmo. Uma rede de computadores é como se fosse uma dessas redes que eu acabei de citar. Pense só, uma rede e os nós dessa rede. Os nós da rede, que estão interligados uns aos outros, conseguem se comunicar facilmente. Mas a diferença de uma rede comum de pesca e a rede de computador é que uma rede comum consegue se comunicar só com os 4 nós em volta dele. Já a rede de computador, o nó pode se comunicar com mais ou de 4 nós de uma vezada só. Assim, quando esses computadores estão em rede, eles estão interconectados entre si, ou seja, estão fazendo uma troca de informações uns com os outros. Desse jeito, eles podem trocar dados ou informações ou até mesmo conversar entre si. Bom, agora que a gente já está um pouco mais ciente de rede de computadores, que ela é uma rede com vários computadores que conseguem se comunicar, que podem estar conectados em qualquer direção. Então, qual seria a segunda coisa que a gente mais pensa quando a gente fala de computador? A internet. Pense que a internet é uma rede de redes, imaginando que a internet conecta todos os globos da Terra e que cada conexão tem um pontinho menor. E cada um desses pontinhos de globo são redes menores. E quando conectamos cada um desses pontinhos menores, temos uma grande rede. Desculpa. Essa grande rede chamamos de internet. Mas quando falamos nessas redes menores, estamos falando de redes de diferentes tamanhos, redes com organizações diferentes, organizações no sentido de hierarquia, de quem manda nas informações e quem recebe a informação. Redes com topologia diferente, topologia no sentido de organização física, exemplo, onde vai ficar cada computador dentro de uma empresa.
onde vai ficar o roteador central dentro de uma empresa, entendeu? A rede de computadores, as redes de computadores possuem dois componentes, são o hardware, ó, a tradução da gata, e o de software. Os computadores de hardware são compostos por computadores, smartphones, roteadores, suítes, servidores, etc. Já os componentes de software são compostos do TCP/IP, OpenFlow, HTTP, e-mail. É isso. Agora eu vou falar os principais tipos de rede. Rede local. As redes locais, ou como também chamadas local area network, ligam os computadores dentro de algum espaço físico. Isso pode ocorrer dentro de alguma escola ou dentro de uma empresa, ou até mesmo dentro de uma casa, tornando possível uma troca de recursos ou informações entre dispositivos participantes da rede. Rede metropolitana. Imagine uma empresa que possui 2 escritórios dentro de uma mesma cidade. Essa empresa deseja que os computadores permaneçam interligados. Para que isso ocorra, existe a rede metropolitana, ou chamada também de Metropolitan Area Network, que tem a capacidade de conectar redes locais diversas, dentro de dezenas de quilômetros. Rede de longa distância. A rede de longa distância, ou chamada também de Wide Area Network, irá um pouco além da rede metropolitana e pode abranger uma área maior, como de um país, ou pode conseguir abranger até mesmo de um continente. Rede local sem fio. Para as pessoas que não querem mais saber de cabos, temos a rede local sem fio, ou WLAN. Essa rede se conecta com a internet. Ela também é bastante usada tanto para empresas e ambientes especiais quanto para lugares públicos. Rede metropolitana sem fio. A rede metropolitana sem fio, ou WMAN, é uma versão do MAN, só que sem o fio, que pode alcançar quilômetros, podendo conectar-se às redes de um campus de universidade ou até mesmo de escritórios de uma mesma empresa. Rede de longa distância sem fio. O WWAN, ou rede de longa distância sem fio, possui um alcance ainda maior, que pode alcançar diversas partes do planeta. Por isso, a WWAN é mais sujeita a ruídos. Rede de área de armazenamento, SAN. As redes de área de armazenamento, ou SAN, como podemos chamá-las, são utilizadas para fazer comunicações de outros computadores e de um servidor que ficam restritos a isso. Rede de área pessoal, PAN. As redes de área pessoal, ou PAN, são utilizadas para que os dispositivos se comuniquem dentro de uma distância que esteja bastante limitada. Exemplo, as redes UWB e Bluetooth. Organização. Vou falar sobre a organização agora. Nos protocolos de comunicação em redes de computadores são organizados de uma forma hierárquica, como uma divisão em camadas. Cada uma das camadas tem sua própria responsabilidade. Isso é, uma maneira de simplificar as funções. Podemos fazer uma analogia com uma grande organização, em que um gerente fala um texto para sua secretária, a secretária escreve o texto em um computador, imprime o texto e entrega ao mensageiro, que o entrega ao seu destinatário. Vou falar sobre a topologia. Agora. Topologia. As redes de computadores deram grande ajuda no que é dito de indivíduos trabalharem em equipe, melhorando o desempenho da realização de tarefas, compartilhando informação e estão mais presentes no dia a dia e na vida de todos nós. São estruturas complexas e sofisticadas, que mantêm informações e dados ao alcance de inúmeros usuários. A topologia de redes descreve como as redes de computadores podem estar interligadas, tanto do ponto de vista lógico como físico. A topologia lógica vai falar mais sobre como nós, seres humanos, nos comunicamos por meio de tradução e comunicação. E a topologia física refere-se e fala sobre como essas redes vão estar conectadas, layout físico, e o meio de conexão com os dispositivos de rede, nós ou nodes. Vou falar os protocolos e modelo OSI. Aí você faz a pergunta: como os computadores conseguem trocar essas informações? Por que eles se comunicam? Bom, vou explicar. Para entender como eles se comunicam, temos que entender o que acontece no meio do caminho. Imagine 2 computadores. Eles estão se comunicando. Temos que perguntar o que acontece nesse meio do caminho
para que eles consigam se comunicar, os computadores conseguem fazer essa comunicação por meio de protocolos. Imagine o seguinte: em uma aula pelo Google Meet, a professora está explicando o conteúdo de alguma matéria para os alunos. Se por acaso todos abrirem o microfone e começarem a falar, ninguém vai entender nada. Então, vai existir uma regra. Enquanto uma pessoa está falando, os outros vão estar com o microfone desligado e escutando. Essa regra seria um protocolo. Então, o protocolo vai ser um conjunto de regras específicas que vão nortear determinados tipos de ações. Podemos definir protocolos como conjunto definido de padrões/regras que os computadores devem seguir para poder se comunicar. Sem as regras e sem esses padrões, poderia virar uma grande bagunça. Então, é preciso que tenha essas regras e padrões que deixe que a comunicação ocorra da melhor maneira possível. Toda atividade de comunicação da internet é governada por protocolos. Os conjuntos de protocolos de rede descrevem processos tais como o formato ou estrutura da mensagem, o método pelo qual os dispositivos de rede compartilham informações sobre rotas com outras redes, como e quando mensagens de erro de sistemas são passadas entre dispositivos e a configuração interna das sessões de transferência de dados. Agora, pegando a ideia de protocolo, podemos organizar em modelos. E o que são esses modelos? Na internet, existem diferentes tipos de protocolos com diferentes tipos de processos. Regularmente, os protocolos são discutidos em termos de a que a camada do modelo OSI eles podem pertencer. O modelo OSI, que vem do inglês Open System Interconnection, foi principalmente um dos primeiros modelos padrões de conexão entre computadores. Nele, existem 7 camadas para garantir uma conversa entre os computadores seguros. Grande parte das empresas de computadores adotaram o modelo no início dos anos 80. Mais tarde, a Organização Internacional de Padronização o transformou em uma das principais referências em 1984. O modelo OSI tem ajudado grande parte dos usuários profissionais e não profissionais na hora de determinar o software e hardware que são necessários para a construção de suas redes. Ele também pode ajudar a encontrar os erros que não são vistos por nós, mas facilmente visualizados de forma individual em uma das 7 camadas. Todo esse conceito de modelo OSI é representado por 7 camadas que possuem um conjunto de protocolos e regras que são responsáveis por partes distintas na comunicação entre si. Como já dito antes, quando juntos realizam a comunicação através de sistemas de computadores ou de uma rede. Abaixo vamos conhecer quais são as 7 camadas. Pronto. Eu vou falar das camadas que foram citadas. 7ª camada, aplicação. Essa camada é com a maioria dos usuários interagem. A camada de aplicação fornece serviços a diversos usuários. Muitos desses serviços são regras, protocolos, que podem trabalhar ou mexer com determinados dados que o cliente está usando. Um desses protocolos podemos citar é o HTTP, que é usado com os navegadores da web, como o do Google Chrome e Firefox. Exemplos de apps que usam essa camada de aplicação: o Skype, Office e o Outlook. Praticamente todos os aplicativos que acabamos de citar agora fornecem um conjunto de serviços que dão permissão à camada de aplicação de fornecer e receber dados de camada de apresentação. A 6ª chamada é a apresentação. A camada 6, ou a camada de apresentação, faz conversão de diferentes códigos ou formatos. Ela vai trabalhar estando com a criptografia. Ela vai conseguir transformar os dados como se fosse uma tradução. Também vai conseguir criptografar e descriptografar uma determinada mensagem. A 5ª chamada é a sessão. A 5ª chamada, ou como podemos chamar também a camada de sessão, ela é responsável por iniciar, manter e terminar a comunicação entre 2 dispositivos. O que a gente chama então de sessão. Imagine um telefone. Quando ligamos para uma pessoa, temos que estabelecer uma comunicação primeira para então começarmos a falar. Então, a sessão vai ser responsável justamente por isso, por iniciar a comunicação, manter a comunicação e terminar a comunicação entre os 2 dispositivos.
A quarta camada, que é o transporte. A camada 4 de transporte usa o controle de fluxo e a integridade da informação, além de também fazer o segmento dos dados. Imaginando uma rua que nela tem muitos carros passando e semáforos e muitas placas de trânsito. Essa camada de transporte vai fazer justamente com esse controle a qual a informação está indo e vindo, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Além disso, ele vai garantir a integridade da informação durante o trajeto. Estão considerando essa analogia do trânsito e como se a nossa informação recebesse um cinto de segurança. A terceira camada, que é a rede, a camada de rede vai fazer o endereçamento lógico e estabelecimento de rota. Ou seja, ela vai fazer o endereço IP. Vai lidar com toda a questão nos endereços de IPs da máquina. Todos os endereços IP são endereços lógicos que podem permanecer e identificam um dispositivo em uma rede local ou na internet. Essa camada também fornece a rota que informação vai sair de determinado IP e chegar em outro. Segunda camada, que é a camada de enlace de dados. Essa camada já é responsável pelo endereço físico, enlace ponto a ponto e transmissão confiável dos quadros, ou seja, ela vai estabelecer um endereço para cada computador. Mas agora temos o endereço físico. A terceira camada de rede, faz o endereçamento lógico, o endereço IP, e o endereço físico, que chamamos de endereço MAC. M-A-C-A. Nessa camada, ela vai garantir que tudo ocorra bem na hora de que essa comunicação aconteça, tudo de maneira confiável entre os dois computadores ou dispositivos. A camada 1, que é físico. Finalmente, a nossa primeira camada, temos a camada física. A camada física lida justamente com equipamentos e meios de transmissão. Entre nós, lida justamente com equipamentos e meios de transmissão entre nós, que a gente tem entre os meios físicos. Ela vai garantir que os bytes, consigam trafegar pelo meio físico que está conectado entre os dois computadores. Agora eu vou falar sobre a caracterização geral das camadas. Nas 3 últimas aplicações das camadas, que são 7, 6 e 5, ela vai falar mais sobre a aplicação. Ou seja, ela está falando o que estamos fazendo e vai estar mais próximo do usuário da camada que estão mais abaixo, que são as camadas 1, 2, 3 e 4. Elas vão falar mais sobre o fluxo de dados. Então, conseguimos dividir esse modelo dessa forma, considerando o que ele está fazendo. Nas 3 últimas camadas, estamos lidando com aplicações e as 4 primeiras estamos lidando com fluxo de dados. Considerando essa mesma divisão, as 3 vão lidar com dados. Esses dados vão sofrer transformações até chegar à camada física, pois em cada camada vamos trabalhar com um tipo específico de informação. Na camada de transporte, esses dados vão ser transportados em segmentos. Quando passa de camada para camada e de rede esse segmento, transformando em pacotes e datagrama. Quando esses pacotes /datagrama vão para a camada de enlace, eles vão ser transformados em quadros e, por fim, em camada física, vamos falar de bytes. A cada camada temos uma transformação, e nas 3 últimas temos a junção pelo fato que elas vão lidar com os dados. E esse é um motivo pelo qual, no modelo TCP/IP, essas 3 camadas são representadas em uma única camada, que é chamada de aplicação. Agora eu vou falar dos equipamentos presentes em cada camada. Temos também os equipamentos presentes em cada camada, seguindo a lógica top-down, que é de cima para baixo. Que é de cima para baixo, do maior para o menor.
Nas 3 últimas camadas, que é a parte que lida com os dados, vai lidar com o firewall. O firewall é caracterizado como se fosse uma parede de fogo, que é a tradução, que vai fazer uma filtragem de pacotes. E nós temos os 2 tipos de firewall. Um deles implementando no nível de aplicação, então por isso temos a possibilidade de um firewall usado na aplicação. Na camada de rede, temos os equipamentos que podem ser um roteador, um stitch, um ponto de acesso, um firewall, por exemplo, no nível de hardwall. Na camada de enlace de dados, nós temos o stitch e o ponto de acesso. E, por fim, na camada física, nós temos as conexões guiadas e não guiadas, além dos hubs. Agora eu vou para a conclusão. Durante todo o nosso texto, vimos o que é, como funciona e quais são os tipos de redes de computadores. Vimos também a importância dessas redes para o mundo e também todas as mudanças que as redes trouxeram para nós. Então, sabemos que a rede de computadores é definida por estudiosos dessa área, por exemplo, na informática e na telecomunicação, como conjunto de 2 ou mais dispositivos eletrônicos de computação interligados por um sistema de comunicação digital, guiados por um conjunto de regras para compartilhar entre si informações, serviços, recursos físicos e lógicos. Obrigada pela atenção.